O que eu quero falar com vocês é a respeito assim, do Daniel Júnior, onde no caso o Nicola trouxe uma informação interessante falando sobre o jogador que nesse primeiro momento recusou uma proposta de prorrogação de contrato e ampliação salarial feita pelo Cruzeiro, tá? Onde assim, nesse primeiro momento a extensão seria por mais 2 temporadas, seria até o final de 2024, tá? Então o Cruzeiro ficando bem resguardado em relação a esse novo contrato, e o Nicola disse que recusou essa primeira proposta, era um valor próximo ali dos R$20 mil por mês. Que lembrando, hoje o Daniel Júnior ganha no Cruzeiro algo próximo de 6 mil, o que faria a multa rescisória dele algo na casa dos apenas 12 milhões de reais. Então o Nicola trouxe essa informação em primeira mão, o seu empresário já está aqui em Belo Horizonte para tentar essas negociações desde do início dessa semana, então já era de se esperar que iria surgir uma notícia sobre essa primeira proposta do Cruzeiro, que foi recusada, mas não é de se ficar preocupado e tudo mais, só se o Cruzeiro não quiser aumentar o salário dele, aí sim seria uma preocupação, mas na minha opinião o Cruzeiro deve chegar a um acordo para ter essa ampliação de contrato e também o aumento do seu salário para ter um aumento na sua multa rescisória. O Nicola falou que o empresário dele que agencia outros jogadores, por exemplo, no Botafogo, no Palmeiras, no São Paulo, tem pedido algo na casa dos 50 mil por mês, que seria um salário para um jogador que está tendo uma frequência no time. Eu pagaria tranquilamente, tá? Se eu fosse o Ronaldo, estivesse na direção ali do Cruzeiro, o Pedro Martins, porque é um jogador com muito potencial, tanto que até aqui ele tem 15 partidas com 2 gols marcados e uma assistência. O Nicola trouxe essa informação junto ao Super Esportes, e até mesmo uma pessoa envolvida na tratativa falou o seguinte, abre aspas, desse jeito o Cruzeiro vai acabar perdendo o jogador, fecha aspas. É uma preocupação bem grande, já que assim, 12 milhões de reais, pelo que o Daniel Júnior tem jogado e até mesmo pelo que eu acho que ele vale, é uma pechincha, tá? E pode ver o filme se repetindo, como aconteceu, por exemplo, com o Vitor Roque. Lembrando que o Cruzeiro tem apenas 50% de uma futura negociação, já que tem apenas 50% do Daniel Júnior. Você acha que tem que renovar esse contrato? Acha que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Penúltima, mais assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do goleiro Jailson, que hoje joga pelo América. E assim, ele que deu uma entrevista ao Globoesporte.com falando assim, a respeito do, no caso dessa saída do Cruzeiro e sobre o Ronaldo Fenômeno. E até mesmo se você for ver a matéria, eu pensei que ele tinha falado mal do Ronaldo ou algo nesse sentido. E assim, dá pra entender alguma coisa bem errada do que ele disse, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Igual eu falei pra vocês, quando o Ronaldo chegou aqui no Cruzeiro, ele fez diversos acordos com alguns jogadores que estavam aqui no clube, que assinou por um valor totalmente diferente da realidade financeira do Cruzeiro. Foi assim, o Edu já acho que foi o único que foi contratado e não mexeu no salário, mas teve mudanças em relação ao João Paulo, Felipe Machado, os que realmente permaneceram, por aqui, Maicon, Sidney, que acabou saindo pouco tempo depois, e alguns outros como por exemplo o Jailson, Pará, que foi pedido do Luxemburgo, do Alexandre Matos, mas assim, eram jogadores bem com a idade bem mais avançada e também os vencimentos bem altos, e eles não aceitaram reduzir esses salários. E assim, quando foi perguntado a respeito disso, o Jailson falou o seguinte, abre aspas, infelizmente não deu certo, porque depois que o Ronaldo comprou o Cruzeiro e pediu para reduzir o salário, eu falei que não ia reduzir, porque palavra de homem não faz curva. Tinha acertado tudo e já, infelizmente, infelizmente não deu certo. Fecha aspas. E assim, ainda completou dizendo que não tem mágoa nenhuma do Cruzeiro. Então, deixando claro isso. Mas eu acho que nesse ponto aqui ele errou bastante ter falado que palavra de homem não faz curva. Eu concordo, mas se isso fosse o Ronaldo que tivesse contratado o Jailson, hora nenhuma o Ronaldo tinha interesse de permanecer com o Jailson, principalmente se você tem um clube, Você vai preferir ter um goleiro igual o Rafael com 28, 29 anos de idade, ou o Jailson com 40, se não me engano. Então, totalmente, o Ronaldo iria procurar um goleiro mais jovem. E, além disso, não foi o Ronaldo que contratou o Jailson, Se fosse o Ronaldo que tivesse contratado e depois, virou um clube empresa, vamos ter que reduzir, por exemplo, os gastos. Aí sim, eu diria que seria sacanagem por parte do Ronaldo, não foi o que aconteceu. Quem contratou ele foi o Luxemburgo e o Alexandre Matos, quando teve essa reunião para a saída do Jailson, que só foi definida no dia 7 de janeiro, O Alexandre Matos e o Luxemburgo, que foi quem contratou o Jailson, já tinha, no caso, saído da Raposa, Enfim, eu entendo o ponto aí
no caso do Jailson, mas se alguém quiser ler essa palavra aqui que ele disse em relação ao Ronaldo, pode interpretar muito mal, né, seria um erro, mas assim, pode pensar muito mal, pensando que ele está se referindo isso diretamente ao Ronaldo, sendo que não tem nada a ver, já que não foi o Ronaldo que contratou e assinou aquele acordo pelos moldes, né, enfim, ele que acabou indo para o América, rival do Cruzeiro, e tem sido titular, inclusive na disputa da Libertadores, até aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, foram no total 15 partidas. E você, o que achou a respeito dessa frase? Acha que tem alguma polêmica nessa história? Acho que não. Enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. O último assunto desse vídeo é a respeito de um novo estádio pro Cruzeiro. Enfim, que história é essa? O Ronaldo que jogou uma lenha aí na fogueira justamente nessa última segunda-feira, quando ele foi perguntado na sua live lá na Twitch sobre esse episódio envolvendo assim, um estádio próprio, onde ele deixou claro que está mexendo com a minha cabeça, fecha aspas, onde o gestor diz que ainda não tem uma ideia formada se realmente compensa ou não ter um estádio próprio da Raposa. E assim, igual eu falei pra vocês, eu vou ler aqui uma das partes interessantes que o Ronaldo disse nessa live, onde, igual eu falei, esse assunto surgiu a partir de uma pergunta do torcedor pedindo para redução no caso de preços de ingressos nos jogos do Cruzeiro no Mineirão, e o Ronaldo explicou que esses preços elevados é justamente por conta dos custos no Mineirão, que assim, a Minas Arena não tem facilitado muito a vida do Ronaldo aqui no Cruzeiro por conta dessa questão, e ele citou que tem pensado na construção de um estádio próprio do clube, onde o Ronaldo disse o seguinte, abre aspas, é uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho muitas dúvidas, é uma coisa que vocês vão poder me ajudar muito também para a gente evoluir nesse aspecto, fecha aspas. Ele ainda completou dizendo, será que vale a pena a gente pensar para um futuro próximo em construir nosso estádio, operar nosso estádio, comercializar para um lugar importante em Belo Horizonte, fecha aspas. Então assim, sem dúvidas é uma questão que o Ronaldo deve ter pensado sobre a possibilidade, até porque o Cruzeiro já teve alguns projetos anteriores, inclusive no que eu deixei na capa do vídeo, que eu deixei alguns aparecendo para vocês, projeto de Arena da Raposa, Arena Celeste, né, lá de 2009, que acabou não saindo do papel. Enfim, sem dúvida, se o Cruzeiro fizesse um estádio próprio, ficaria bastante feliz, e até mesmo para tirar essa dependência do Mineirão, que não tem facilitado a vida do Cruzeiro e não é de hoje, agora depois do Ronaldo, tá? Até mesmo um dos outros trechos onde ele falou sobre essa possibilidade, o Ronaldo completa dizendo, isso é uma coisa que está mexendo com a minha cabeça, tenho pensado bastante, estádio próprio te dá muita receita, você pode comercializar o estádio não só em dia de jogos, mas em várias salas, eventos, o que não é receita direta, e a gente não tem um Mineirão para isso, então é complicado, fecha aspas. Não tenho dúvidas que o Ronaldo já deve ter sentado com a sua equipe para conversar a respeito disso, até porque é um cara que já tem dois clubes, então possivelmente deve ter passado essa possibilidade, e com o Cruzeiro seria mais viável justamente por conta de ter uma torcida gigantesca e um potencial de capitalização muito maior. Além disso, surgiu uma especulação, no caso um boato de que o Cruzeiro poderia, por exemplo, comprar o Mineirão. Enfim, o Ronaldo disse o seguinte, abre aspas, comprar o Mineirão dificilmente acontecerá. É uma negociação que está longe de acontecer. O fato é que um ano eleitoral dificilmente teríamos essa agenda positiva para discutir isso no consórcio do Mineirão, também tendo um período longo a ser cumprido. Não sei se há essa possibilidade de o Estado reaver o estádio para abrir uma negociação, fecha aspas. Então, possivelmente, para o Ronaldo saber isso tudo, tá? Tenho certeza que ele deve ter procurado alguma possibilidade, por exemplo, alguma brecha, né? Quem sabe para comprar também o estádio. Eu acho que seria bem interessante, né? O Cruzeiro já ter 100% do Mineirão. Eu acho até que seria melhor do que fazer uma nova arena, porque tem uma identificação total, um estádio super moderno, e que poderia dar os traços, por exemplo, colocar, sei lá, as cadeiras azul e branco, pensando que ia ficar bonito, ou quem sabe até mesmo uma logo dentro do Cruzeiro, né, dentro das arquibancadas, enfim, colocar um símbolo lá em cima, as luzes azul, acho que ficaria bem interessante mesmo o Mineirão, mas ainda bastante especulativo, né? Vamos esperar aí o Ronaldo, que acabou de comprar o Cruzeiro, tem certeza que nos próximos anos, não sabemos quanto tempo o Ronaldo vai ficar com o clube, vamos pensar aí 10, 15 anos, acho que deve ter algumas novidades interessantes que eu vou tentando atualizar aqui a vocês, quem sabe pensando, né, até mesmo a longo prazo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aí embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa ideia do Ronaldo construir um estádio próprio. Sendo titular no São Paulo em 2021, tanto que ele fez 12 partidas na reta final do Brasileirão, mas acabou que perdeu muito espaço desde da 30ª rodada em diante do Campeonato Brasileiro. Ficou a maioria dos jogos no banco de reservas e nesse ano apenas 7 partidas, não tem uma expectativa assim dele, no caso, ter uma sequência pelo clube paulista. Então, justamente por conta disso, seria interessante, na minha opinião, o Cruzeiro dar uma procurada no atleta. Eu acho um baita jogador, tá?
atuei nesse setor de volante, né, um meio campista central, que o Cruzeiro tem muitas opções, mas quem sabe ali não pode haver um acordo com o jogador. Na minha opinião, joga muito e teria potencial, inclusive, para ser titular, numa vaga ali, um meio campista um pouco mais ofensivo. Eu acho ele bem melhor, por exemplo, do que o Neto Moura, que vem sendo o titular. Enfim, outro nesse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Facundo Millan. Eu já trouxe aqui vídeo a respeito dele também, jogador que atua como centroavante, tem apenas 21 anos de idade e surgiu muito bem na base do Defensor lá do Uruguai, que, por exemplo, o Cruzeiro já pegou alguns outros jogadores do Defensor, o próprio Leonardo Paes, que eles jogaram juntos, tá, no Defensor do Uruguai, nas categorias de base em 2016 e também, no caso, em 2017, quando o Leonardo Paes estava também no time principal do Defensor. Para você ter uma ideia, ele que a melhor temporada foi no ano de 2020, pelo Defensor, onde ele começou o ano sendo titular, fez 9 partidas no time principal, 3 gols marcados, 2019 também 14 jogos, 1 gol, 2 assistências, chegou para a equipe de base do São Paulo, na temporada passada fez 35 jogos, 6 gols e 1 assistência. E como ele já tem 21 anos de idade, não pode jogar pelo time sub-20, né, mais por conta da idade, e no profissional não tem sido aproveitado. Então justamente por conta disso, ele já vai, no caso, possivelmente acabar ficando no São Paulo encostado, e o São Paulo já procurou diversos times para tentar, por exemplo, um acordo com o jogador, um empréstimo, e na minha opinião poderia ser uma boa alternativa, já que hoje o Cruzeiro tem apenas ali, de centroavantes, né, no caso, o Edu e também o Rafael Silva, o Luvanor pode fazer essa função, mas na minha opinião falta ali um jogador jovem, promissor, que a Raposa hoje não tem, desde a saída do Thiago. Enfim, você o que acha a respeito do Facundo Millan e também do Gabriel Neves? Já tinha ouvido falar a respeito dos dois jogadores? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E lembrando, né, tinha aquele acordo lá com o Orejuela, eu vou procurar ali saber o que teve, né, porque quando o Cruzeiro negociou o Orejuela com São Paulo, tinha aqueles boatos de que o Cruzeiro iria receber 2 jogadores em troca por empréstimo. Então realmente, se isso existir, tiver uma dívida, né, com São Paulo, de que o Cruzeiro pode selecionar algum jogador ali para empréstimo, eu tenho certeza que, por exemplo, um Facundo Millan, o São Paulo aceitaria emprestar tranquilamente. O Gabriel Neves acho que seria um pouco mais difícil, iria querer uma compensação financeira, mas vamos dar uma olhada em ver como que tá essa história, se existe, né, realmente alguma possibilidade de empréstimo de jogador vindo, né, por conta daquela negociação envolvendo o Orejuela. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, uma a respeito do Diego, meio campista do Flamengo, que falou do Ronaldo, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo a respeito do Facundo Millan, onde além do Cruzeiro, outro time em cenário nacional tem interesse no jogador, quais são os valores, vai lá dar uma olhada, e também o link aqui da BR Forbet, para você fazer seu registro e suas apostas nessa partida de domingo, né, entre Cruzeiro e Grêmio. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!